Pessoal, oi gente, estou bem também, graças a Deus, né? Na medida do possível, estamos todos bem. Ontem, gente, eu passei uma atividade para vocês, de casa, na gramática, tá certo? Peguem aí a gramática de vocês, por favor. Página 115 da gramática. Vamos lá. Alguns casos de concordância verbal. Quem é que pode, gente, ler aí para mim a primeira questão? Pronto, podem sim. Isabelle vai começar, depois a Raíssa, tá certo? Vamos lá, Isabelle. Tá me escutando, tia? Sim. Ok. Alguns casos de concordância verbal. Como vimos, de acordo com a regra geral de concordância verbal, o verbo deve concordar em pessoa e número com o sujeito. Mas há situações em que, tendo em vista a gramática normativa, essas regras nos deixam em dúvida. Um caso desse tipo ocorre quando o sujeito é formado pelas instituições nem e nem. Observe. Pode ler os exemplos. Tá. Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. E aí, gente? Pode terminar, Isabelle. Analisando essas construções, o que podemos concluir sobre a flexão do verbo? E aí, pessoal, o que foi que vocês observaram nessas duas frases? Nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira, nem a batata nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. O que foi que vocês perceberam aí nessas frases? Hum? O que foi que vocês colocaram aí? Gente, ninguém fez essa questão. Tem a ver com a expressãozinha aí, sim, tá certo? Mas vamos ver aqui. Preste atenção aí, né? Que a frase começa assim: nem a batata, nem a cenoura possuem destaque na produção brasileira. Depois tem a mesma frase, porém um verbo está no singular. Em uma frase o verbo está no plural e na outra no singular. E as duas maneiras estão corretas, entendeu? Quando vocês tiverem a expressão, a regra é essa. A frase, na verdade, é a mesma, tá certo? A frase é a mesma. Só mudou aí que na primeira o verbo está no singular e na segunda o verbo está no plural. Por que que nesse caso você tanto pode escrever o verbo no singular quanto pode escrever esse verbo no plural, gente? Porque quando a expressão começa com nem tal coisa, né? Nem, três pontos, nem. Como assim, tia? Por exemplo, nem o Brasil, não, nem os Estados Unidos, né? Nem o Japão, um exemplo, né? Ou nem os Estados Unidos, nem o Brasil encontraram a vacina para o Covid-19. Pode ser tanto nem o Brasil, nem os Estados Unidos encontraram, como pode ser nem o Brasil, nem os Estados Unidos encontrou. As duas colocações estão corretas.
Pelo simples fato dessa expressão, nem e nem. Então, vocês vão colocar isso, tá certo? Coloquem ali. Quando, coloquem aí na primeira questão. Quando os núcleos do sujeito, quando os núcleos do sujeito são ligados pela construção. São ligados pela construção. Nem, N, tá? Nem, três pontos, nem. O verbo tanto fica no plural quanto no, tanto pode ficar no plural quanto no singular. Entenderam, pessoal? Agora tem uma, não precisa vocês copiarem o que eu vou falar a partir de agora, tá? Só uma explicação. Posso, Raíssa, vai colocar assim. Quando os núcleos do sujeito são ligados pela a construção, né? Nem, três pontos. Nem o verbo tanto pode ficar no plural quanto no singular. No singular. Entendeu? O verbo tanto pode ficar no plural quanto no singular. Aí, pronto, né? Já foi essa regra aí. O que eu vou dizer agora vocês não vão copiar. Vou só explicar uma coisa. Quando a expressão tiver, né? Nem tal coisa fizeram isso, nem esse país, nem aquele fizeram aquilo, pode ficar no singular e no plural. Mas quando a construção, gente, é assim, ó. Nenhum nem outro ganhou a competição. Por exemplo, quando tiver essa expressão nenhum nem outro, tal qual eu estou dizendo, o verbo sempre vai ficar no singular, certo? Então, quando eu digo assim, ó, nenhum nem outro fez a atividade, a construção não pode ser nenhum nem outro fizeram a atividade, certo? A gente acha que essa colocação às vezes está correta, né? Mas é uma regra da gramática. Quando a gente tiver a expressão nenhum nem outro, o verbo sempre vai ficar no singular. Ok, pessoal? Até aqui? Ótimo. Vamos lá, segunda questão. Pode ler, Raíssa. Segunda questão. Agora veja, situação 1. A maior parte dos produtos agrícolas enfrenta dificuldade de escoamento. A maior parte dos produtos agrícolas enfrentam dificuldade de escoamento. Situação 2. A maioria das terras está concentrada nas mãos de poucos produtores. A maioria das terras estão concentradas nas mãos de poucos produtores. Como você pode perceber, nessas situações é possível ocorrer tanto o singular quanto o plural do verbo. Pensando nisso, responda. A. Caso o verbo fique no singular, qual é o núcleo do sujeito nas duas situações? E aí? Esses exemplos aí que o livro de vocês dá, né, a gramática, são exemplos de frases que o verbo tanto pode ficar no plural quanto no singular. Mas agora vocês vão responder a seguinte pergunta. Se o verbo ficar no singular, e aí, qual é que vai ser o núcleo do sujeito? Nas primeiras frases aí. A maior parte dos produtos agrícolas enfrenta dificuldades de escoamento. A maior parte dos produtos agrícolas enfrentam dificuldades de escoamento. Qual vai ser o núcleo do sujeito na situação 1? Só o núcleo, gente, do sujeito. Não é produtos agrícolas, não. Caso o verbo fique no singular, qual é o núcleo do sujeito nas duas situações? Na situação 1, a maior parte dos produtos agrícolas enfrenta, se ficar no singular, gente, produtos está no plural.
né? Qual é a palavra que tem aí no singular para ser o núcleo do sujeito? Que tenha na frase. Que tenha na frase. Não. O sujeito é a maior parte. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para ver se, né, vocês conseguem clarear as ideias. O sujeito, pessoal, é a maior parte dos produtos agrícolas. O sujeito é isso tudo. Qual é o núcleo? Só o núcleo. Entenderam? Tudo que vocês disseram faz parte do sujeito, né? A maior parte dos produtos agrícolas. Mas qual é o núcleo? Exatamente, Raíssa. O núcleo é parte, tá certo? Parte. Por quê? Está combinando, né, lá com o verbo. Aí vamos aí. Na 2, gente. O núcleo é o quê? A maioria das terras está concentrada nas mãos de poucos produtores. A maioria das terras estão concentradas nas mãos de poucos produtores. Lembrando que é se o verbo estiver no singular. Qual vai ser o núcleo? Se o verbo estiver no singular, o núcleo tem que estar no singular, viu? Qual é? Maioria, exatamente, Maria. Isso mesmo. Preste atenção que a questão está dizendo, gente, falando de singular, tá bom? Realmente, a maioria das terras é o sujeito. Tudo, isso tudo, a maioria das terras. Mas o núcleo, quando o verbo está no singular, é maioria. Ok? Agora, letra B, lê aí, Raíssa. Se o verbo ficar no plural, qual é a palavra que determina essa flexão? Agora a gente vai falar de plural. Se o verbo estiver no plural, qual é a palavra que determina esse plural no exemplo 1? Na A a gente falou de singular, agora vamos falar de plural. Lembrando, gente, o sujeito é a maior parte dos produtos agrícolas. E aí? Concentrados é a segunda situação, a gente ainda está na primeira, tá, amor? Mas nem é concentrados, não. Na primeira é qual, gente? Produtos. Lembrando que a gente está falando só de núcleo, né? Então, é produtos, só produtos. Não vou colocar produtos agrícolas, tá certo? Na situação 1, será produtos. E na situação 2, a maioria das terras estão concentradas nas mãos de poucos produtores. Isso, Maria. Na B, a situação 2 é terras, né? Porque terras está no plural. E é por causa dessa palavrinha terras que o verbo pode ficar no plural. E é por causa da palavra maioria que o verbo pode ficar no singular. Entender essa questão, estou percebendo uma certa dificuldade nessa questão. Conseguiram compreender agora ou não? Pronto, deixa eu explicar para vocês, né? A Maria disse que entendeu agora, a Bia mais ou menos. Vou explicar para vocês. Na letra A, gente, nós estamos recapitulando. O que foi que a gente viu? Que quando tiver a expressão nem, né? 3 pontos. Nem. Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem essa expressão, porque fica um pouquinho difícil realmente de entender. Eu falando, né? Nem. Quando tiver essa expressão aí, ó. Quando eu coloco esses 3 pontos, gente, quer dizer o quê? Que conforme a frase vai ter alguma coisa escrita entre esse nem e o outro nem. Tá certo? Que nem o exemplo que eu dei para vocês. Nem um país, nem o outro fizeram tal coisa. Tá certo? Aí, nesses casos, o nosso verbo tanto pode ficar no singular, como pode ficar no plural, que vai estar correto. Só que o item A estava perguntando o núcleo do sujeito, caso nós escrevêssemos o verbo no singular.
Se a gente escrever o verbo no singular, como, por exemplo, a maioria das terras está concentrada nas mãos de poucos produtores. A gente vai deixar o verbo no singular. A única palavra do sujeito que estava no singular era maioria, certo? Já no item B, a gente ia procurar a frase, a palavra que faria o verbo ficar flexionado no plural. Por isso que na primeira, na A, as palavras tinham que ser singular e na 2 as palavras tinham que estar no plural. Ok? Vamos lá. Quem vai pedir para ler a terceira, hein, gente? Foi a Maria, né? Pronto, pode ler, Maria. Maria? Tudo bem. E aí, gente, quem é que pode ler essa terceira questão? Maria Isabelle, infelizmente, quem dá permissão, só quem dá permissão para vocês entrarem na sala é o Robério, tá certo? É porque talvez ele, como ele presta atenção em todas as salas, talvez ele não esteja vendo que ela está pedindo permissão para entrar. Aí eu não tenho como dar essa permissão, tá certo? Porque não aparece aqui para mim que ela está querendo entrar, tá bom? Só com o Robério. E aí, gente? Pode sim, Bia, vai lá. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Terceira questão. Em textos expositivos, em que os temas abordados apresentam dados estatísticos, é muito comum ocorrerem dúvidas com relação à concordância do verbo com expressões numéricas. Uma situação em que esse tipo de concordância gera dúvida acontece quando o sujeito é representado por uma expressão de porcentagem, seguida de um termo preposicionado. Nesse caso, o verbo poderá concordar com a porcentagem ou com o termo preposicionado. 1% das terras foi inundada. 1% das terras foram inundadas. 3% da produção estragaram. 3% da produção estragou. Agora, analise as frases a seguir e indique aquela em que há concordância inadequada. Eu leio as opções, tia. Pode ler. Item A. Apenas 1% da propriedade possui soja plantada. B. Segundo dados, 27% da produção mundial de soja vem do Brasil. C. Laranja, banana e abacaxi responde por 66% da produção de frutas no Brasil. D. Dos 66% das frutas produzidas no Brasil, a banana representa 25%. Item E. Segundo o IBGE, 5% da produção de frutas no Brasil são representados pela maçã. E aí, pessoal? Qual item tem uma colocação aí inadequada? Qual opção vocês marcaram? Tem uma opção que está inadequada em relação à concordância do verbo. E aí, qual é? Correto. Meninas, aí tem que ser, tá bom? Porque vamos ver aí, né, como é o item C. Laranja, banana e abacaxi responde por 66% da produção de frutas no Brasil. Já que tem laranja, banana e abacaxi, é mais de um sujeito, né? Então, esse sujeito aí é plural, o verbo tem que ser no plural, tá certo? Tinha que ser laranja, banana e abacaxi respondem por ser 66% da produção de frutas no Brasil, ok? Item C. Quarta questão, quem lê? Quarta questão, quem pode ler? As meninas que já leram, se quiserem ler de novo, podem ler, tá certo, gente?
Pode sim, Isabelle, por favor. Pode iniciar. Tá me escutando, tia? Sim, amor, estou. 4. Outra situação que gera dúvida acontece quando o sujeito é representado por numerais fracionários, seguido de um termo preposicionado. Aqui também o verbo pode concordar com o numerador da fração ou com o tempo preposicionado. Veja, 1/4 das frutas produzidas no Brasil corresponde à banana. 1/4 das frutas produzidas no Brasil correspondem à banana. 3/4 da fazenda produzem frutas para exportação. 3/4 da fazenda produz frutas para exportação. Preencha. Preencha as lacunas com uma forma verbal adequada. A. Metade das terras cultivadas em nosso país, E aí, tracinho, como é que ao plantio de soja. Isabelle, não, tu vai ler opção por opção, tá? E a gente vai respondendo. E aí, gente, como é que fica aí o item A? O verbo corresponder fica como? Maria colocou correspondem. Raíssa e Bia colocaram corresponde. Quem será que acertou? As três acertaram. Por que, tia, que as três acertaram? Se duas colocaram corresponde e uma colocou correspondem. Porque, nesse caso aí, tanto pode ser, o verbo pode ficar no singular, como o verbo pode ficar no plural. Porque pode ser assim, ó. Metade das terras cultivadas em nosso país corresponde ao plantio de soja. Pode ser, esse corresponde, pode estar relacionado com o quê? Com metade, se for corresponde no plural, está relacionado à metade das terras. Se colocar corresponde, fala sobre o plantio da soja, né? Essa parte aí, ó, cultivados em nosso país, né? O plantio da soja. Então, nesse caso, tanto serve um quanto outro. O verbo tanto pode ficar no plural quanto no singular, que está correto. Aí, como é que vocês colocam? Vocês podem colocar corresponde, barra, correspondem, né? Para vocês saberem que as duas estão certas. Vocês podem colocar corresponde e entre parênteses o M, né? Se vocês entenderem que das duas formas está correta. Depois vocês conseguirem entender, né? Entenderam, pessoal, aí? Então, tanto um quanto o outro está correto. Vamos lá, Isabelle. B. B. 1/10 da produção de frutas, representado pelo cultivo de uva. E aí? Agora sim, né? Somente o verbo é, né? 1/10 da produção de frutas é representado pelo cultivo de uva. Muito bem. C. 1/4 da produção de carne bovina brasileira para exportação para Hong Kong. E aí? O verbo é ir. Fica como? Exatamente. 1/4 da produção de carne bovina brasileira vai para Hong Kong, né? Muito bem. D, Isabelle. D. 1/5 dos frangos produzidos para exportação para a Arábia Saudita. E aí, como fica? O verbo é seguir. Segue. Todo mundo acha que é segue? Nesse caso, gente, também segue. Está correto, né? Mas o verbo também pode ficar no plural. Como assim, tia? Pode ser segue ou seguem. Ó, por quê? Quem é que sabe, gente? Olha aí para a frase e me digam por que tanto pode ser o segue quanto pode ser o segue. Quem consegue me explicar com suas próprias palavras? E aí? 1/5 dos frangos produzidos para exportação segue para a Arábia Saudita. Ou 1/5 dos frangos produzidos para exportação seguem para a Arábia Saudita. Por que é que tanto pode ser o segue quanto pode ser o seguem? Está os dois, ó.
os dois estão corretos. Quem acha que é segue, está correto. Quem acha que é segue, também está correto. Eu posso usar, nesse caso aí, o verbo tanto no plural quanto no singular. Minha pergunta é, por quê? Por que tanto eu posso usar no plural quanto no singular? O que é que está no singular e o que é que está no plural? Me digam aí. Quando a gente está falando de porcentagem, gente, certo? 1%, Por 2%? causa dos frangos, no plural? Isso. Pode ficar no singular por conta de 1/4. 1/4, né, que é a porcentagem, está no singular. Então, o verbo pode ficar no singular por conta disso. Mas também tem aí a palavra frangos, né? Que está no plural. Então, por isso, o verbo seguir tanto pode ficar aí no singular, concordando com a porcentagem, né, que é 1%, ou pode ficar no plural, concordando com a palavra frangos, né? Exatamente, Raíssa Tavini, isso mesmo. Pois frango, né, que é o sujeito, frangos, na verdade, está no plural, e 1/4, né, que a porcentagem aí é singular, né? Então, pode concordar com a porcentagem ou com o sujeito. Tudo bem, Isabela, sem problemas. Agora vamos aí para o item Vamos lá, Isabela. O Ministério da Agricultura espera que até 2020, 50% da produção pecuária brasileira consumida pelo mercado interno. E aí? O verbo é ser. Como é que fica? Muito bem, meninas. Nesse caso é seja, né? Seja. Correto. Seja consumida pelo mercado interno. E tem F. F. Mais de 2/3 dos países carne de frango brasileira. E aí? O verbo é consumir. Fica como? Correto. Maria e Pablo. Muito bem. Consomem. Ah, tia, vocês podem perguntar, né? Tia, mas aí também tem porcentagem, que deixa eu ver, mais de 2/3. Mas por que gente, que nesse caso, mesmo tendo a porcentagem, o verbo não pode ficar no singular? Tem que ficar no plural. Olhem aí para a frase e me digam. Por conta do mais e por conta que a porcentagem, né, está no plural. Vocês estão vendo? Mais de 2/3, né? Está tudo no plural, não tem a porcentagem não está no singular, né? Então, tem que ser consomem mesmo. G. G. A Arábia Saudita é o principal importador da carne de frango brasileiro. Segundo o IBGE, cerca de 1/5 da produção para esses países. E aí? O verbo é ir. O verbo é o verbo ir, gente. Vai, né? Por que não pode ser o é? Porque no parênteses aí, tem o verbo que vocês precisam completar, tá bom? Aí, como o verbo é ir, né? Tem que ser o vai, certo? O é só poderia ser o é se fosse o verbo ser, dentro do parênteses. Ok? H. Depois da Arábia Saudita, 33% da carne de frango produzida para exportação para o Japão, os Emirados Árabes, a China e o Hong Kong. Só respondendo aqui logo a pergunta do Walter, tá certo? Não pode ser vão, Walter, porque perceba aí que o sujeito, né, está no singular.
Tem aí, ó, segundo o IBGE, é cerca de 1/5 da produção, né? Então, 1/5 da produção, tanto a porcentagem quanto o sujeito, né, que é produção, o núcleo do sujeito que é produção, estão no singular. Agora, se fosse 1/5 das produções, aí sim, tá certo, gente? Por exemplo, se fosse cerca de 1/5 das produções vai para esse país, ou poderia ser vão para esse país. Mas como produção também está no singular, o verbo só pode ser no singular. Entendeu, Walter? E os demais também, né? Pronto. Quando tiver porcentagem, vocês têm que prestar atenção na porcentagem e no núcleo do sujeito. Pode dizer, Raíssa? No item C, deixa eu ver, Raíssa. Mas no item C, é no singular mesmo, Raíssa. No item C é vai, tá certo? O item C é a mesma coisa do item G, né? No caso, também é vai, tá certo? Ah, entendi agora, amor. É porque na C tem 1/4, né? E você tá falando 1/3. Pronto, no item F. Isso. Se fosse mais de 1/3, né? Aí poderia ser consome, tá bom? No singular. Né? Ó, quando tiver essa questão da porcentagem, vocês prestem atenção na porcentagem e no núcleo do sujeito, tá bom? Se a porcentagem estiver no singular, tudo bem, Walter. Se a porcentagem estiver no singular e o sujeito estiver no plural, pode ser singular ou plural. Agora, se estiver tudo no singular, aí o verbo só vai poder estar no singular, certo? Vamos ver que essa H é bem interessante para a gente encerrar, né? É Isabelle? Tá. Depois da Arábia Saudita, 33% da carne de frango produzida para exportação para o Japão, os Emirados Árabes, a China e Hong Kong. E aí, gente? O verbo é aí. Vocês completaram com como essa frase? Hum? Depois da Arábia Saudita, 33% da carne de frango produzida para exportação vai para o Japão, Emirados Árabes, China e Hong Kong. Pronto. Todo mundo colocou vai, né? Correto. Mas, nesse caso, tanto pode ser vai, quanto pode ser vão. Por quê? Quem é que sabe me explicar para a gente encerrar? Tanto pode ser vai, como pode ser vão. Então, vocês colocam vai, barrinha, vão, tá? Para vocês saberem que os dois estão corretos. Por quê, tia? Isso eu quero saber, eu quero que vocês me digam o porquê. E aí, alguém sabe? Porque quando é vai, gente, está se referindo ao quê? Mas nesse caso aí, isso, Rogério Filho, no caso é vão, certo? Porque são muitas cidades, ó. É Japão, Emirados Árabes, China e Hong Kong. Então, se fosse vão, estaria concordando com as várias, né, cidades. E o vai está concordando com o quê? E também pode ser vai porque concorda com o quê? O vai estar concordando aí, né, com o 36% da carne de frango produzida no Brasil. Esse 36% da carne de frango está no singular. Então, poderia ser singular e poderia ser isso, porque a porcentagem e o sujeito estão no singular, né? Porém, como o Rogério Filho colocou aí,
São mais de um? É mais de um país, né? São 4 países que a gente está falando. Então, são 4 aí sujeitos, né? Núcleos do sujeito. Tá certo, gente? Encerrado nosso tempo. A atividade de casa vão ser as questões que ficaram faltando, né? 118, 119. Tá bom? Então, a atividade de casa, página 118 e 119. Gente, desejo a vocês todos um bom fim de semana, tá certo? Se cuidem, fiquem com Deus, no caso, né? E até terça-feira, né? Nossa próxima aula. Coloque o número de vocês no chat, gente, para que eu possa fazer